que pesquisar muito para achar seu nome, viu? É a Ariane. Ariane tá aqui, vai falar com a gente sobre a Ehlers-Danlos. Acertei? Isso. Ehlers-Danlos, acertei. Nós vamos falar, é uma síndrome rara. E a gente estava conversando bastante aqui nos bastidores agora. E assim, vai ser muito legal. Ela é de fácil comunicação e é daquelas mães da pá virada, dessas que eu gosto, né? Que assim, a gente teve uma troca muito legal e eu acho que você vai curtir. Você vai acompanhar também pelo Facebook, é só acessar o Facebook. Qual que é o Facebook, Guilherme, da Rádio Brasil? Conta pra gente. É Brasil FM. Brasil FM, vai lá no Facebook da Brasil FM. Você pode fazer sua pergunta pelo Facebook ou pode fazer aqui pelo nosso WhatsApp, que eu já vou falar para vocês, porque eu já anotei aqui para não esquecer. E peraí que eu já saiu minha anotação, 997824426, 997824426. Você pode fazer suas perguntas, contar a sua história, dividir a sua experiência. Aliás, falei errado, rapaz. Falou errado? Não acredito que você falou errado, Guilherme. Rádio Brasil SBO. Brasil FM é o Instagram, rapaz. Brasil FM no Instagram, Brasil SBO. Eu sabia que tinha um SBO aí, mas como eu confio mais no seu julgamento que no meu, então tá tudo certo. Brasil SBO no Facebook. Pelo Instagram não tem live, mas a gente depois posta algumas coisas lá, tá bom? Você pode conversar com a gente tanto pelo Facebook quanto pelo nosso WhatsApp. Eu vou começar te falando bom dia. Presentes pra gente, Ariane. Conte quem é você. Bom, eu sou a Ariane, tenho 36 anos e hoje eu sou mãe, minha profissão é mãe, de 3 milagres, porque segundo a medicina eu não poderia ter filhos por conta da síndrome. E o meu mais velho tem 4, o do meio tem 3 e agora dia 26 o meu mais novinho vai fazer 1 aninho. 3 meninos? 3. Qual é o nome deles? É o Benjamin. O Benjamin é o mais velho. O Davi. O Davi. E o Jonathan. E o Jonathan. Isso. Jonathan deve ser com H, né? Que é pra ficar bem chique. No final, porque se não tiver um H, um N, não, né? Não tem ficar graça. moderno, né? que a Ariane, né? Isso. Com 2 N's. Com 2 N's. Tô falando. Seguir a linhagem. A Ariane, ela tudo na vida dela é tudo muito chique, assim, com muitas coisas, e que até se pudesse escolheria diferente, né, Ariane? Ah, sim. Então vamos começar do começo. Você está aqui porque você tem um perfil no Instagram, depois a gente repete, que é o Zebra Rara. Isso. Eu só fui entender que era Zebra Rara porque você falou aqui, porque eu olhar para ver Zebra Rara. Porque o Z é mudo, né? Porque já que eu sou diferente, tem que o nome falei, também. Por que Zebra Rara? Eu fiquei assim. Então já tem uns 2 dias que eu tô com essa incógnita. O que é um Zebra Rara? Eu falei, meu Deus, mas tá bom, é Zebra Rara, né? Agora faz todo sentido. Eu falei pra você, Guilherme, que não era rará, não era uma risada. Era de rara. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente repete pra você poder acompanhar e seguir o trabalho da Ariane. Ariane, então vamos lá. Você, como é que foi a sua trajetória? Como é que você começou? Como é que você percebeu que existia algo diferente em você lá atrás, lá na sua infância? Como é que foi esse processo todo? Bom, eu sempre fui muito flexível. Mas até então... É flexível, que você diz, é aquela pessoa que aceita tudo. Não. Nesse ponto eu tenho um pouquinho de dificuldade. É mais rígido, né? Ao contrário, inverteu. Tá pra bom. ter que provar. Como é o nome do maridão, do bigodudo aqui? É Laerte. O Laerte, né? O Laerte deve, sabe? Fala assim, eu sou bem flexível, o Laerte deve ter dado um pulo no sofá. Bom, mas você tem certeza? Então tá bom. Você tem uma flexibilidade maior nos movimentos, na questão das articulações. Exatamente. Então eu consigo abrir a perna mais do que as outras pessoas, eu consigo pôr o braço atrás das costas tranquilamente. Então eu tenho uma diferenciado das pessoas sem fazer exercício, né? Porque, por exemplo, os ginastas, eles treinam para isso, né? Então esse tipo de flexibilidade é legal. Agora, eu falo que flexibilidade não é dom. Você tem que treinar. Então, no meu caso, eu achava que era um dom até então, porque eu não tinha dores, eu não tinha nada.
O que acontecia muito? Quando eu era criança, eu caía muito fácil, eu tava brincando, eu caía. Eu tenho os braços e as pernas mais longas. Então, eu via que eu era diferente das outras pessoas, mas até então, o que eu tinha em casa era muita dor. Eu tinha a famosa dor do crescimento. Então, eu até brinco. Hoje eu tenho a dor do diminuimento, não é possível, da velhice, porque eu continuo com dor. E o que mudou minha vida? Com 14 anos, eu resolvi ser jogadora de basquete, né? Porque eu sou alta. E a minha carreira foi um jogo. Durou um jogo. O suficiente. Foi. No meu primeiro jogo, eu tive uma falta. E eu tirei do lugar os meus 2 joelhos e trinquei o meu braço. Ô, louco, hein? Foi bem legal. Isso que eu chamo de experiência fundante. Meu Deus. Deslocou os 2 joelhos e trincou o braço. O braço. Isso num lance normal do jogo. Não foi nada de extraordinário. Não. Ela nem veio querendo destruir eu, não. Ela só deu aqui, porque eu era pivô. Então eu ficava embaixo da cesta. Você tem que tirar eu de lá. Então ela deu uma jogada de corpo e essa jogada já foi suficiente para destruir tudo isso. Que bundada destruidora, hein? Meu Deus! E aí o problema foi depois. Porque eu levantava, eu começava a cair. O joelho saía do lugar facilmente, porque até então não saía. Eu caía, mas não acontecia nada, não tinha luxação. Depois disso, eu comecei a ter várias luxações. Minha mãe falou, não é normal. Fui atrás, eu sou do SUS, eu não tenho convênio. Então ela começou a ir atrás de médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Até que falaram, tem um especialista em Americana, que ele é ortopedista, ele é o bambambam da época. E aí minha mãe pagou uma consulta, depois dele me virar dos avessos, ele virou e falou, olha, você tem hipermobilidade. Não pode fazer nada que tenha impacto. O que você pode fazer na época não tinha pilates, essas coisas, você pode fazer hidroterapia, hidroginástica. É isso que você pode fazer para melhorar, para você não cair. Ponto. E eu continuei minha vida, porque eu sou, vambora. E comecei a me adequar. Então, por exemplo, eu ia em algum lugar e falava, gente, não brinca de bater no joelho, aquelas brincadeiras que eu acho que nem existe mais. A pessoa vem atrás... Nossa. Que ódio. É que a geração do Guilherme não vai saber o que é isso, né? Você tá do nada, vem alguém... Nossa, que raiva. Você lembra? Agora você desbloqueou uma sensação de ódio. Então, eu não podia participar dessas brincadeiras, porque eu literalmente eu desmontava. Eu caía. Nossa, deveria ser uma tragédia com você. Não, depois a pessoa vinha pra brincar comigo e ficava, me perdoa. Ficava uns 3 meses pedindo perdão. Mas calma, pra mim é normal. Né? Então, foi isso. Em questão porque a síndrome ela causa outras comorbidades. Então eu tenho enxaqueca, eu tenho problema gastrointestinal, além das dores crônicas e da fadiga constante. Então como ninguém sabia o que era, eu fui diagnosticada com alguma coisa que é comum. Então, enxaqueca era má alimentação, gastrite nervosa, constipação porque eu não bebia água, a fadiga... era por conta, tanto a fadiga, a dor, a fibromialgia. Então eu tive vários diagnósticos e a gente aceita. Vê que o tratamento não dá certo, né? Mas a gente, vida que segue. E eu me adaptei. O dia que eu não estava bem, eu não ia trabalhar. Eu sempre fui... eu tive o meu trabalho, né? Eu sempre fui autônoma. Então, o dia que eu não estava bem, eu não ia. O dia que... E o legal disso é que as minhas clientes também, eu era manicure, então quando eu não estava muito boa, eu falava, nossa, hoje eu não estou bem. Chegava uma cliente e falava, tô sabendo que você não está bem, tá aqui Gatorade, era uma coisa que eu tomava muito, porque eu tenho desautonomia. O que é isso? O nosso sistema nervoso também não funciona. Depois eu vou explicar por que tudo isso, o que é a causa. Okay. Então o Gatorade é o que me ajudava, sensação de desmaio, todas essas coisas ruins da desautonomia, o Gatorade ajuda a gente a dar um up. Então eu vivia de Gatorade quando eu trabalhava. E aí, quando eu casei em 2019, depois de 3 meses eu engravidei. Detalhe, eu não poderia ter filhos. Por conta também eu era diagnosticada com um cisto no ovário e era muito. Então a médica falou, você não vai poder ter filho, você tem muito cisto. Com 18 anos eu recebi esse diagnóstico. E eu aceitei. Meu marido casou comigo acreditando que não ia ser pai.
Nossa, isso que eu chamo de amor, hein? Então, Mas você não poderia ter filhos porque a condição impediria ou porque você não deveria ter filhos? na época, porque a condição não estava permitindo. Segundo a médica, eu tinha muitos cistos e tinha alguns cistos que tinha também alguma, ou era sangue, o pus, né, que tem. Então era muito, porque eu tinha um fluxo grande, muitas dores. Então ela falou, olha, o seu quadro, você vai ter que fazer um tratamento. Você não vai conseguir ser mãe. No entanto, que quando a gente casou, eu falei, vamos correr atrás dos exames, porque eu sei que tratamento demora, tal. Casei em abril e em junho eu estava grávida, sem tratamento nenhum. Que milagre, hein? Eu falo que os coisa. 3 são meus milagres. E aí todo mundo usou o Laerte, né? Pô, você casou que não ia ter filho, por fim tá aqui, ó, em 5 anos já tem 3. Vai. E aí, na minha primeira gestação, que o meu quadro piorou. Começou a aumentar as luxações, começou a aumentar as dores. O quadro que você fala não é das articulações, é De tudo. das outras sensações que você tem do... Tudo, porque até então só meu joelho saía do lugar. Depois começou a Só sair... o meu joelho. Só. O joelho. É porque a lista agora é grande. Ah, tá. Agora Só o meu joelho, quadril, ah, o meu que isso? quadril sai do lugar. Quadril meu também? quadril, meu joelho sai do lugar, quadril, meu punho sai do lugar. O meu pescoço agora tá fazendo uns crack. Então eu tô passando fio dental, meu punho sai do lugar. E você mesmo volta? Eu coloco, porque você vai no hospital, não tem um atendimento tão assim, então você aprende a se cuidar em casa. Eu já cheguei no hospital que eu fui pegar meu filho mais novo, ou do meio, né? O Davi, eu fui pegar ele no colo, saiu o meu punho do lugar, eu fui pro hospital. O ortopedista disse que não ia descer para me avaliar, porque não tem como um punho sair do lugar carregando uma criança. Então, para eu não ter esse tipo de estresse, eu faço tudo em casa. Eu mesmo coloco, agora eu ensinei meu marido. Ele tá expert em... Ele é quase um fisioterapeuta. Estralou e de volta e já Ixi, sabe acertar. de boa. Então, na minha primeira gestação, no 5º mês, o meu quadril saiu do lugar, fiquei meses deitada. Meu marido tinha que me carregar para levar para tomar banho, que eu não conseguia fazer aquele movimento de alavanca. Enfim, é uma síndrome que ela acaba tirando bem a sua qualidade de vida. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Eu vi lá no seu perfil que é de Facebook, do Instagram, é Zebra Rara, tá? Isso. Viu, Guilherme? Não é Zebra Rara. Ai, meu Deus. Zebra Rara, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem um vídeo lá que você dá uma explanação bem legal. O Guilherme preparou, a gente vai soltar aqui para os nossos ouvintes e também para quem está acompanhando pela live. Eu não falo só sobre doença. Eu dou voz a uma doença rara e invisível que rouba a nossa qualidade de vida. Viver com a síndrome de Ehlers-Danlos não é só lidar com flexibilidade maior. É ver seu corpo te trair todos os dias. Articulações saem do lugar, tarefas simples viram desafios. E a dor nunca vai embora. E o pior é ser invisível. Ouvir, mas você nem parece doente, enquanto tudo em você grita por ajuda. Não é só o corpo que sofre, é a mente que afeta tanto o nosso emocional. E o peso de lutar todos os dias por algo que a maioria não consegue ver. É enfrentar a ansiedade, a solidão e o medo do futuro, enquanto você luta apenas para ser compreendido. É por isso que eu escolhi falar, porque a síndrome de Ehlers-Danlos não tira a sua qualidade de vida. Ela nos tira tempo, sonhos e muitas vezes até a esperança. E ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Fevereiro é o mês mundial das doenças raras. É um lembrete de que milhões de pessoas vivem com condições que você pode nem perceber, mas que mudam tudo. Vamos falar sobre elas. Vamos dar voz a quem sofre em silêncio. Porque consciência muda vidas. E as vidas raras também importam. Muito bem, né? Toda a vida importa, né? Sim. E tem muita... Eu falo que tem muita coisa que não tem grife, né? Quando não tem grife, a gente acaba achando que não existe. Isso. Né? Não tem grife, a gente acha que não existe. Então vamos entrar nessa questão da Ehlers-Danlos. É assim que se Isso. pronuncia, né? Para que esse pessoal tem tanta consoante assim? O Guilherme estava falando para mim, é Ehlers-Danlos. Não, é Ehlers-Danlos, viu, Guilherme? É Ehlers-Danlos. Então a gente... vamos entrar nessa questão. Até que você lembrou aqui no vídeo, né? É o mês de fevereiro das doenças raras. Isso.
Porque embora... porque eu acho que a gente precisa separar uma coisa, né? Num país que tem uma mentalidade tão assistencialista, as pessoas acham que milita sobre essas questões está buscando algum tipo de benefício. Não é. É para que no básico, no atendimento básico, nas questões ordinárias, ela possa ser considerada, né? Sim. Eu acho que é por aí o seu trabalho. Isso, porque, por exemplo, eu consegui meu laudo mesmo com 36 anos. Consegui ano passado em agosto. Então, se eu tivesse esse laudo lá no começo, minha vida poderia ser diferente. Porque eu tive muitas lesões, eu tive questões assim, mais psicológicas, as pessoas não entendem. Por exemplo, nossa, a Ariane vive deitada. Então, você acaba tendo, como fala, te marcam, né? A Ariane não faz nada, a Ariane reclama demais, ela vive tomando remédio, mas eu tomava muito analgésico porque eu tinha muita dor. Não era bobeira, né? Então as pessoas precisam ver e entender. Quando você tem um dia igual meu filho mais velho, infelizmente, ele está mostrando que pode ter a minha síndrome. Tem sinais já, Ele né? já tem os sinais. Tem quantos anos? Ele está com 4 anos. 4 anos. Então, eu vendo isso, eu posso fazer com que orientá-lo para que ele não passe pelo que eu passei, né? E muitas pessoas, eu tive um relato, eu tô com uma campanha lá que chama Quem Vê Cara Não Vê Alerdanos, lá no meu perfil, e veio uma mulher com 52 anos me falar que ela não tem diagnóstico até hoje e ela tá lutando para os filhos terem. Porque eu já tive médico que falou assim, se você não tiver um papel, eu não posso falar que você tem essa doença. Mesmo sendo clínico. Então, se eles dobrar o meu braço, eles vão ver que eu tenho. É simples. Não precisa fazer um exame. Lá, dobrou o braço, já sabe que tem alerdanos. Então, é por isso que eu luto. Para as pessoas conhecerem e a gente ter médicos que possam nos orientar desde cedo, né? Ter um diagnóstico precoce. É muito importante isso, né? Porque se trata justamente dessas questões ordinárias mesmo. Você chegar no médico, ele considerar a sua condição antes de qualquer outra coisa, Sim. né? Antes de qualquer outra coisa, antes de passar uma medicação, porque tem medicação que pode potencializar, Sim, né? não Ou pode qualquer atrapalhar coisa. o tratamento. Sim. Por exemplo, tem muitos remédios que é para tirar dor, que ele aumenta a nossa flexibilidade. Aumentando a nossa flexibilidade, pode ter mais luxações. Então, não é qualquer remédio que você pode tomar. A síndrome, ela também causa problemas em questão da estamina. Então, hoje eu posso comer abacate, amanhã eu sou alérgica. Nossa. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem essa síndrome. Então, você tem que se adequar todos os dias. É literalmente aquela viva cada dia que fala. Sim. Quem tem a sede precisa viver todos os dias único. Clique errado aqui. Vamos lá, desculpa. Muito bem. E assim, você falou das questões emocionais, né? Sim. Ela é uma característica da síndrome ou ela se dá por consequência? Ela se dá por consequência. Porque, assim, frases de você não parece doente, você... Essa deve ser doída, né? Não, você não serve... essa frase eu ouvi, assim, me marcou. Você não serve nem para ser mãe, porque minhas gestações foram tudo de alto risco. Você não tem nada, você gosta de tomar remédio. Então, isso vai te afetando. Porque como você prova algo que nem nos exames não sai? Porque a síndrome de Ehlers-Danlos, por ela ser um problema no colágeno, você pode fazer qualquer exame, não vai aparecer. Esse problema no colágeno, ele é menos, é mais, afeta a cartilagem? Isso, então vamos lá. O problema da Ehlers-Danlos é que ela é uma doença do tecido conjuntivo. Sim, o tecido conjuntivo. Isso. O que é o tecido conjuntivo? Tá. O tecido conjuntivo nada mais é o que dá suporte ao nosso corpo. Certo. Então, ele está nos nossos neurônios, que banha nossos neurônios, ele está no osso, no músculo, em tudo. É ele que dá o suporte. O meu problema está na produção do colágeno, que é a principal proteína
que dá sustentação no tecido conjuntivo. Então, eu só tenho problema no corpo todo. Só. Porque onde tem tecido... Questão neurológica, né? Sim, questão neurológica. Então, é tudo mais flexível. A pele é translúcida e ela é mais elástica. Eu tenho problemas em coração, pulmão. Quando você consegue engravidar, você pode ter um rompimento do útero, porque ele não suporta o peso do bebê, porque é muito mais... além de ser elástico, é mais frágil. Então, quem tem a síndrome tem problema no corpo todo. Então, todos os tecidos do corpo, todos... não há uma formação, mas forma bem, mas sem a resistência. Isso, ele não trabalha como deveria trabalhar, vamos por assim. Entendi. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o branco do olho mais azulado, dá para ver as veias. Eu tenho miopia, que foi diagnosticado porque eu trabalhava muito na frente do computador, mas hoje eu já sei que é por conta da síndrome. Já é uma consequência. É uma consequência. As enxaquecas são normais também. No caso do gastrointestinal, tem pessoas que ou é 880, ou são totalmente constipados ou vivem no banheiro. No meu caso, eu fui para constipado, porque como o órgão ele é elástico, então eu demoro muito para ir no banheiro para fazer xixi, porque minha bexiga ela vai enchendo, é uma bexiga mesmo. Eu não sinto vontade para ir no banheiro. Então, quando dá alerta, precisa ir no banheiro, já você sai correndo. Porque não tem mais para onde esticar. Não tem para onde esticar. Porque eu sou elástica. Literalmente, a mulher elástica. A mulher biônica não, a mulher elástica. Então, interessantíssimo isso, né? E o que é mais interessante, por exemplo, se você sentiu um problema, sei lá, um cardíaco, uma dor no rim, alguma coisa assim, o médico, se ele não considerar a síndrome, qualquer prescrição pode atrapalhar, pode potencializar os sintomas. Sim, pode. No entanto, por exemplo, no caso de ir ao banheiro, eu tenho sempre a infecção de bexiga, por conta que eu não vou. Então, eu vou lá, tomo um antibiótico, passa, dá algum tempo eu volto no hospital de novo, tomo outro antibiótico, mas ninguém pergunta, nossa, por que você está tantas vezes aqui? Por quê? Vamos fazer um tratamento. Eu também poderia, eu sou meio relaxada nessa parte, lembrar, né? Preciso ir mais vezes, forçar a ir. Colocar né? um despertador, né? Isso, igual a gente faz para beber água, né? Tem que beber água, se regrar. Eu fazia pro desfraude da minha filha, cada 20 minutos. Isso. Vamos lá. Vamos lá, isso. Então, a gente tem que se adaptar e, infelizmente, algumas coisas, por exemplo, eu falo muito da minha gestação, que foi onde piorou o meu quadro. O meu primeiro filho, o médico queria que eu tivesse parto normal na cama. Teve a troca de médicos e eu virei pro meu marido e falei assim, meu quadril vai sair do lugar, eu não tô aguentando de dor. E o médico ouviu, ele falou, mas por que seu quadril vai sair do lugar? Eu falei, porque eu tenho uma síndrome, dobrei o braço, o dedo. E ele até brincou e falou assim, nossa, vamos ser amigos, porque eu só vi uma vez na faculdade, eu não conheço ninguém dessa síndrome. Já virou para a enfermeira e falou, leva ela para o centro cirúrgico e já prepara uma incubadora. Se não fosse esse médico, eu não sei onde eu estava. Porque o primeiro que me atendeu falou, não, você é hipermóvel? Que bom, vai abrir mais fácil. Tive 20 horas de trabalho de parto. 20 horas de trabalho de parto. Nossa, eu fico... meu Deus do céu, que dinossauro, meu. Acontece. Como é que é o nome desse infeliz, hein? Essas coisas eu nunca lembro, viu? Eu falo dos relatos ruins, mas eu não marco o nome da criança. Coragem de... Já que você falou nisso, vamos entrar nessa questão. Como é que é a aceitação da parte médica? Porque, claro, você tem que lidar... A sua vida está acontecendo, você pega gripe, como todo mundo, né? Às vezes dói aqui, dói acolá, e você tem o seu filho, né? Você leva no pediatra, porque ele já demonstra sinais de ter essa síndrome. Como é que é isso? Eles estão preparados, não estão? Considera, não considera? Acredita em você ou não? Como é que é isso? Assim, eu tenho mais experiências ruins do que boas. Mas as boas, assim, foram marcantes porque, por exemplo, na última gestação, eu consegui trocar a médica. A primeira médica do pré-natal falava que as dores que eu tinha no abdômen eram gases.
E aí eu consegui trocar a médica e ela tinha ouvido falar da síndrome de Ehlers-Danlos e ela me enviou para o estadual de Sumaré. Foi outra história. Então, quando eu cheguei lá e falei, olha, eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos, os médicos, assim, eu fui a primeira a fazer a cirurgia, que eu precisei fazer cesárea. Os médicos, o anestesista, ele estudou meu caso, porque outro detalhe, a gente não pega anestesia. Sério? A nossa função toda é estragada, vamos pôr assim, porque Então, não imagina funciona. fazer uma cesárea sem anestesia. Eu acho que mal direcionada, né? Mal aplicada. eu senti muita dor, muito no pós. Quando saiu, demorou. Como ele estudou o caso, ele foi muito legal. Ele aplicou um pouquinho mais e aí deu tudo certo. Eu fiquei até mais tempo lá na recuperação. Aí a enfermeira falou: você já está aqui mais de 4 horas, eu vou te subir. Sua perna está mexendo, o pé está mexendo, então eu já vou te subir. Não posso te deixar mais aqui. Lá eu tomei meu primeiro tramal, porque eu já estava com muita dor. E lá em cima, já no quarto, eles me deram no outro dia de novo o tramal, porque as dores e o tramal não tirou a dor. Ele amenizou. Então, Dá uma atenuada, né? deu uma atenuada, deu para respirar. Deu para suportar o que você estava passando. Agora, a gestação de qual filho que o médico tinha ouvido falar alguma coisa? Foi o primeiro. O primeiro. O primeiro. O primeiro. E então essa foi a sorte. Porque Foi. ele, lá na residência, ele ouviu falar, guardou aquilo. Guardou. Então ele já tinha uma noção e te tratou melhor. Isso, você não, tem uma foi. experiência melhor do que das outras. Sim. Na minha segunda eu não tive essa sorte, mas o bebê nasceu rápido. Graças a Deus ele saiu mais rápido. Foi parto normal também. Mas eu tive muitas dores. Agora, nessa última aqui, foi a que mais eu tive dor. Eu vivia no médico, dava um remedinho, um sorinho, manda para casa. Eu tenho assim, alguns falam, nossa, que é isso, tal. Outros já se sentem meio ofendida porque você quer, é natural você querer explicar o que é e tal, não por ser soberbo, né, mas para passar a informação. Para não sofrer, pelo amor de Deus. Também. Para não sofrer, Por conta, né? por exemplo, a desautonomia. Eu posso passar mal, daqui meia hora eu tô bem de novo. Então, muitas vezes eu fui pro hospital com pressão alta, com sensações de desmaio e tal. Pela demora para ser chamada, eu já estava bem. O médico falava assim, mas você tá fazendo o que aqui? Seus sinais estão normais. Aí, então... Pois é. Então, né? Eu fiquei muito tempo lá fora, né? Então... Interessante. E assim, você consegue ter por exemplo, perceber, por exemplo, se algo, algum sintoma, alguma coisa que você está sentindo é decorrente da síndrome ou se é algo novo, algo que precisa ser investigado? Você consegue ter essa percepção hoje? Sim, hoje por a gente estar sempre alerta, eu sei quando, por exemplo, algum membro meu quer sair do lugar. Eu até falo, eu vou ter crise, o meu joelho ou o meu quadril tá querendo sair do lugar. E é só esperar um pouquinho que realmente uma hora vai sair mesmo. E aí eu evito de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tô desde semana passada com dor na mão e no meu punho, então eu tô evitando fazer muitas coisas. No caso, eu ainda não coloquei nenhuma órtese, mas eu consegui tirar o dedo do lugar. Até falei pro meu marido, eu tirei o dedo do lugar, porque quando eu tiro alguma coisa nova, eu venho toda feliz, olha bem, eu tirei tal lugar. Aí ele olha, meu Deus. Então, eu tô com essa dor, eu sei que a qualquer momento o meu punho vai sair do lugar. Então, eu evito carregar o nenê com a mão, eu ponho mais ele no antebraço. E a gente vai se adequando até passar esse período. É um período, assim. Então, é como se tivesse, sei lá, vou fazer dar uma de doido aqui, como se por algum motivo o dedo quer dar uma pulada, o organismo está mexendo alguma coisa ali que é como se fosse um elemento estranho. Passou aquele período, isso, a chance diminui de acontecer. Então, por exemplo, se eu estou tomando alguma medicação e eu percebo que eu começo a ficar mais mole, eu paro de tomar, mesmo que for tratamento. Quando você fala mole, mole, desmotivado ou o corpo o corpo mais flexível? Mais flexível. Então, tem vez que só de eu virar
de um lado pro outro deitada na cama, meu maxilar, esqueci de falar do maxilar, sai do lugar. Então eu tô deitada de um lado, eu vou virar pro outro, sacar, aí eu já coloco no lugar e continuo dormindo. Vida que segue. Meu Deus. Se fosse eu, ia precisar tomar tramol e ficar 4 dias no soro. Eu sou mole para essas coisas. Nossa, Ariane, realmente é uma batalha muito difícil, né? Que você enfrenta. A gente falando das síndromes raras, eu acho que é um problema que muita gente enfrenta, né? Muita gente enfrenta, porque eu conheci pessoas que, por exemplo, na minha família também tem algumas coisas, algumas pérolas, assim. Eu tenho uma prima que ela tem fibrose cística. Não sei se você já ouviu falar. Passa por diversas dificuldades, né? Sobretudo isso, do atendimento, do acolhimento, e até descobrir na infância, porque ela passou justamente por isso. Ela começou a ter as complicações ainda muito bebê, tomou muito antibióticos, os antibióticos atrapalharam a audição. Perdão, então ela tem ela escuta menos, né? Considerada surda por conta disso, foi consequência do antibiótico. Se tivesse tomado a medicação correta, ela não teria essa comorbidade, por assim dizer, né? Então um beijo para ela, fez 21 anos, ela é lindíssima, todo mundo se dedicou muito, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Minha prima, a mãe dela, morou praticamente 3, 4 meses no Hospital Servidor Público Estadual, até descobrir o que era, né? Então, tem gente que tem foice falciforme, né? Então, sente dores que só tramal quando ataca, só tramal. Então, são pessoas que sofrem muito. A própria fibromialgia, que não era o seu caso, mas você foi diagnosticada, né? Sim. Com fibromialgia, então as pessoas sofrem muito. E quem não tem dificuldade de entender o quanto isso impacta na vida da pessoa, né? Sim, porque você não consegue, por exemplo, eu que sou do lar hoje, eu não conseguia limpar a minha casa. Quando eu comecei o tratamento correto, tomando a medicação correta, hoje eu estou bem. Eu até brinco, falo, hoje eu consegui limpar a casa, porque era eu limpar a casa, começar a limpar, eu já passava mal, doía, principalmente o braço, eu sentia muita dor no braço. E faz massagem, põe gelo e põe órtese para segurar o punho. Você vira de um lado, vira do outro, entra embaixo da água para ver se melhora. Não tem posição, não tem tem, é terrível. E tem pessoas que, como eu falei, como não tem um papel que mostre, né? O único papel que vai mostrar se você tem a síndrome de Ehlers-Danlos, além do exame clínico, seria o genético. Só que, para minha sorte, o hipermóvel ainda não descobriram qual é o gene. Então, é o único que não passa no genético. Mas quem hoje tem aí 2.000, 3.000 para fazer um mapeamento genético? Pois é. Meu Deus. Eu tô na fila apesar de não aparecer, eu tô na fila da Unicamp. Já vai fazer 1 ano. Então, a gente tem que aguardar. Sim. E o diagnóstico ajuda bastante para conseguirmos, assim, justamente a aceitação e o tratamento. Porque se você vai num médico, né, e fala, olha, eu tenho todos os sintomas, assim, mas você tem um diagnóstico, quero ver o laudo. Você não tem um laudo, acabou. Sim. Você fica sem um atendimento, sem um tratamento, né? E eu acho assim, quando você põe um nome no monstro que você tem que conviver, parece que você vira amiga dele. Eu aceitei muito mais fácil. Eu sabia que eu era estranha, eu sabia que eu tinha, pesquisando, eu tinha certeza que eu tinha sede. Mas a hora que eu fui lá em São Paulo, em agosto, o médico olhou, me pegou, me puxou, escutou o histórico, que é genético, então eu tenho parentes também com o mesmo problema. Ele falou, não, você tem, eu tenho um papel escrito que eu estou em tratamento de síndrome de Ehlers-Danlos. Aquilo, assim, foi libertador para mim. Eu imagino, né? Quando eu descobri, o primeiro perfil que eu descobri que falava sobre isso chama Direitos dos Sedianos. Eu estava na casa da minha mãe e eu chorava, porque eu achei pessoas igual eu. Porque a gente se sente sozinho. Sim. No meu meio, eu sou a única. Qual é o disco voador que eu caí Exatamente. e parar aqui, né? Então, assim, quem tem as luxações da minha família sou eu. Eu tenho um pouco mais grave, vamos pôr, porque a minha prima, no caso dela, é mais coração, quadril, mas ela não sai do lugar. Eles fazem movimentos diferenciados, mas não como o meu, por exemplo, que é uma característica.
São 13 subtipos, mas todo mundo que é hipermóvel, cada um tem o seu sinal e sintoma. Igual a gente estava conversando, tem pessoas que estão numa cadeira de rodas. Eu, graças a Deus, consigo andar sem ajuda de nada. Mas tem pessoas que têm dia... esse é um outro ponto. Tem dia que a pessoa vai acordar, que tem a síndrome, e não vai conseguir sair da cama. Compensação, no outro dia, tá no telhado, limpando o telhado. Nossa, que Isso é uma interessante, né? característica. Então, realmente, a gente tem que viver um dia após o outro. Não dá para eu fazer planos. Então... Interessantíssimo, né? Eu acho que é legal a gente trazer essas pautas, porque assim, eu falei para você, né? Eu tenho uma filha autista, mas eu sempre no rádio, sempre trouxe as pessoas, as famílias, normalmente, né? Muitas síndromes a pessoa acometida não consegue falar, né? Não consegue se expressar, depende muito da ajuda do pai ou da mãe. No seu caso, você tem essa autonomia, você consegue falar sobre, né? E falar muito bem, por sinal. Então, assim, eu sempre trouxe, porque as pessoas precisam entender que, apesar das dificuldades, a gente tem que encontrar um jeito de lidar com elas. Sim. Que é o propósito do programa, da linha que a gente segue aqui, é justamente isso. Porque você que de não poder ter filhos, tem 3. Tem 3. Né? Então, assim, poderia, naquele momento, quando o médico olhou para você e falou assim, olha, você não vai poder ser mãe, você não vai ter filhos, né? Então, assim, poderia ter acabado sua vida. Mas não, Sim. Você se colocou em movimento e foi atrás de encontrar de melhorar. Eu acho que isso é o melhor, né? A gente não pode sentar no problema, tem que buscar sempre uma alternativa, né? Eu falo que a gente tem 2 opções. Ou a gente, como é uma doença que eu não vou morrer por causa dela, eu vou morrer com ela, ou você fica, ai, eu saio do lugar, não posso fazer nada. Ai, coitado de mim, ai, que dor. Você automaticamente vai piorando. Então, você tem que levar... Não que todo dia eu tô animada. Tem dia que eu tô assim, putz, por que eu tenho esse negócio? Né? Tem um saco, né? Mas eu tento ir pro outro caminho. Hoje, toda a minha cozinha é Tupperware. Você tem que ter uma forcinha para fechar aquele trem lá. Uhum. As minhas não fecham, porque eu não tenho força muscular. Então, eu ponho a tampa, ponho lá no armário e finjo demência. Entendeu? Quem for mexer no meu armário, que tome cuidado, porque se pegar errado, cai a tampa e as coisas de dentro. Eu não consigo fechar, mas eu não vou me privar de ter uma Tupperware, entendeu? É isso. Então, vida que você... Hoje eu não consegui lavar a louça, eu lavo amanhã. Ponto. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente conversava bastante isso lá... Conversamos, né? Quando você chegou... que eu falar isso no começo do programa, né? Admitir o que se ignora, admitir o que não sabe, admitir que você é incapaz, que eu não sei, não consigo, não dou conta. Sim. Acho que é a primeira coisa, né? Tanto para nós, como para todos os profissionais, né? Admitir o que se ignora. Não posso fazer, deixa para depois. Sim. Né? O marido não está reclamando, as crianças não estão reclamando, está tudo certo. Sim. Então, deixa para depois. Eu acho que esse é o ponto, a pessoa se obrigar a querer ter a vida do outro, né? Ter uma vida fora no caso a síndrome, mas fora da condição que ela se encontra. Sim, né? No começo da minha primeira gestação eu me cobrava muito. Minha pior inimiga fui eu. Porque eu sempre fui de dar um jeito nas coisas. E chegou um certo ponto que eu não conseguia mais. Meu corpo não estava mais permitindo. Então eu me cobrava, porque eu não conseguia cuidar da casa, cuidar do meu marido, ir trabalhar, que na época eu ainda trabalhava. Na minha segunda gestação, eu já comecei a trabalhar melhor a minha mente. Na terceira, teve um dia que meu marido chegou em casa, eu estava na cama chorando. E aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não aguento mais sentir dor. Ele olhou pra mim e falou assim, você já tomou remédio? Você sabe da sua condição? Aí ele engrossou a voz e falou assim, alguém falou alguma coisa pra você? Isso, pra nós, eu tenho alguém me protegendo, tem alguém que ele me entende. Porque muitas pessoas que têm assim, eu recebo esse relato que os próprios familiares não compreendem. Então eu sinto essa, graças a Deus eu não tenho essa falta. Meu pai e minha mãe, eu caía no meio da rua, eu ligava pro meu pai. Pai, caí de novo, vem me buscar.
Na hora ele saía do serviço, ia lá, pegava eu e levava para casa. Eu sempre... E hoje eu tenho apoio até da minha sogra. Olha, hoje eu não estou bem. Ariane, você quer que eu vá na sua casa? Infelizmente, as pessoas... A maioria não tem esse apoio. Eu acho que isso é o pior, porque a gente já se cobra. Então, com a ajuda deles, eu parei de me cobrar. E aí, hoje eu tô assim, ó... Eu fechei a torneira, continuou pingando, eu não consigo. Fechar a torneira, vai ficar pingando. Acho que isso é o mais importante, né? Acho que isso é o mais importante. Porque admitir o que se ignora que as nossas incapacidades é fundamental. Para isso também tem que ter uma rede de apoio, né? Sim. A gente não consegue fazer nada sozinho, porque assim, é para isso que a gente vive a primeira sociedade que a gente vive, né? A primeira noção que nos dá dessa troca é a família, a importância da família, né? De ter as pessoas que nos amam, que estão sempre caminhando com a gente, porque é fundamental. Agora, você passou por isso, você está com... Não se fala a idade não se pergunta a idade de uma mulher, nem com uma pétala de flor, né? Não, pode. Mas você... Então não pode falar da idade de uma mulher nem com uma pétala de flor. Mas assim, seu filho é uma outra geração. Então você passou boa parte da sua vida sem diagnóstico, sem saber. Você era considerada destrambelhada, meio fora da curva, esquisitona, aquela coisa da toda. Turma, né? E melhorou isso? Você acha que o seu filho vai conseguir encontrar um suporte médico, falando nem da sociedade, né? Mas um suporte médico na escola? Você acha que ele vai enfrentar menos problemas que você enfrentou ou não? Eu acredito que sim, porque eu já estou preparando ele. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me mudar. Então, como eu sei o que eu posso receber, porque eu já recebi muito, eu já oriento ele. Em questão médico, como eu já encontrei os médicos que conhecem, né? Então eu já encaminho ele pro médico correto, né? Então, agora em maio ele vai nesse médico que eu tô indo, em São Paulo, para ter esse papel também. Com a professora, eu sempre estou conversando com a professora. Ela vê alguma coisa diferente, ela já conversa comigo, para que ele possa lidar melhor. Tá, mas naturalmente ele não. Você acha que não teria? Seria assim, se ele chegasse sem o seu histórico. Chegou lá na pediatra. Não, ele não. Ele naturalmente não ia passar pelo que você passou. Ia passar. Ia. Porque primeiro, como a gente conversou, o estranho assusta. Então, em questão dos amiguinhos, e criança, eu vou falar pra você que é terrível. É do mal. Não, assim, acho que é Rousseau, né? Que a base da pedagogia está nisso, né? Que o ser humano é bom, a sociedade corrompe. É mentira. Se você ficar observando crianças de 1 ano e meio, 2 anos, brincando ali no intervalo da escola, você vai ver que não é bem assim. Eles estão lá tentando sobreviver como qualquer ser humano. É normal. Eu acho que é aquilo ali, a essência do ser humano. Vai falar, fazer coisas que não deveriam. Sim, e né? Ainda mais criança que não tem filtro, porque Nossa. Não foi colocado ainda, né? Então, eu escutava... Do jeito que vem, vai. Vai, então eu escutava muito quando eu era criança, olha, o braço dela é torto, olha a perna dela. Então, eu acredito que ele vai receber isso. Apesar de ter conversado com a professora, eu não posso chegar numa criança ou ficar lá na frente, você falou tal... Não tem como. Então, isso tem coisas que eu não vou poder... proteger ele, mas eu posso proteger ele avisando, ó, vai acontecer tal coisa, você age de tal jeito. Então, assim, o braço é torto, a perna pode ser torta, porque ele também pode não ter as suas características, pode ser diferente, pode se desenvolver de outro modo, né? Isso. Mas o braço torto, perna torta, vai cair com frequência. Graças a Deus o Benjamin ele não cai, ele é até forte. Eu acredito que ele seja mais da linha do transtorno do espectro da hipermobilidade. Não seja a síndrome de Ehlers-Danlos. São 2 doenças que andam juntas. Elas ali é até meio complicado de falar porque elas são iguais, mas diferentes. Sim. Então eu acredito que o Benjamin seja mais isso, porque quanto mais torto ele tiver deitado, é mais gostoso. E eu vou falar pra você que realmente é. Quanto mais a gente tiver torto no sofá, sentado de um jeito diferente,
parece que alonga, é uma coisa gostosa. A posição parece estar mais abraçado ali, né? Isso, Tá mais então. encaixadinho. Ele vira o pescoço de um jeito pra dormir, assim, pra trás. Parece que é aqueles filmes do Exorcista. Ele vira de um jeito, mas você vê que a criança tá babando de tão gostoso. E eu largo. É assim que você gosta de dormir? Vai ser feliz. Não Muito bem. fico... Muito bem, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo. Então vamos lá, vamos falar sobre o seu trabalho, né? Você, que o Guilherme falou, esse Guilherme é o @zebrarara. Isso. Qual que é o intuito? Por que você começou esse projeto? A Zebra Rara tem 1 ano. Eu comecei na gestação do Jonathan. Pra variar, eu fui na médica e ela disse que as minhas dores eram gases. E eu cheguei muito brava em casa. Falei, pro meu marido, né? Falei, eu tenho luxações e subluxações constantes. Eu tive 2 partos normal e eu não suporto uma dor de gás. Tá tirando com a minha cara? A partir de hoje eu vou lutar por causa própria. E aí eu abri o Zebra Rara. E lá eu comecei a estudar mais sobre minha condição. E eu, de um jeito mais pedagógico, mais didático, eu coloco posts para orientar e achar outras pessoas que também estavam perdidas assim como eu. Então o intuito da Zebra é exatamente isso, divulgar principalmente agora aqui na nossa região, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré. Eu estou fazendo um trabalho para divulgação e conscientização da Ehlers-Danlos, porque ela é rara, eles acreditam que ela é rara porque os médicos, infelizmente, não têm tanto conhecimento, então não tem tanto diagnóstico. Então acredita-se que existe sim muitas pessoas que possam ter essa condição e não sabem. Sim, pode ser sendo tratado como uma outra comorbidade, uma outra situação. Que é o que a maioria das pessoas vivem, né? Igual eu também vivi. Então, a ideia do Zebra Rara é exatamente isso. Ter esse canal para avisar, a gente existe e vamos começar a ter um outro olhar para essa doença. Sobretudo, né? A pessoa entender. Eu acho que o mais interessante é a pessoa entender que não se trata de uma frescura, de um capricho. Isso. Quando a pessoa que tem essa condição, ela se coloca incapaz de realizar uma determinada tarefa. Eu acho que isso talvez seja o ponto maior. E o segundo, né, é que ao passar numa consulta médica, ao chegar na escola, né, até mesmo no trabalho, as pessoas considerem essa possibilidade. Sim. Antes de colocar uma pecha de alguma coisa. Porque no lúpus, por exemplo, o lúpus não pode ficar no sol, né, porque queima, arde, né, é bem sensível à pele. Então, uma vez eu presenciei, uma senhora chegou para mim e falou assim, toda desconjuntada, eu falo senhora assim, mas uma jovem, né? Ela toda desconjuntada, pedindo para que eu entendesse que o lugar dela na fila era à frente do meu, mas que, diferente de mim, ela não poderia ficar no sol, né? E assim, jovem, tinha uns 40 anos, né? Jovem. E eu olhei assim e falei, não, tudo bem. E ela ficou lá na sombra. Aí você escuta atrás, né? Não, porque naquele dia, gente, sabe quando o sol bate, o sol da manhã bate naquela... E o sol tá terrível. Né? E ela foi para a sombra da árvore, quando chegou ela agradeceu, entrou, falei, não, tudo bem. Até então eu não sabia, né? Eu cheguei em casa e conversei com a minha mãe, aí minha mãe falou assim, ela falou assim que não podia ficar no sol. Ela falou assim, provavelmente ela tem lúpus. Minha mãe tinha lúpus, né? Então o lúpus, ela foi me explicando, falou, sabe essas manchas que eu tenho aqui na pele? Então assim, eu nem sabia, nem fiz a correlação. Então, às vezes, as pessoas vão ter dificuldade com isso, né? De entender que eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar claro na sociedade, que é acolhimento, tem um termo que eles gostam que agora está me fugindo, que é introduzir as pessoas na sociedade. Né? Inclusão. Inclusão. O que é inclusão? Na prática, é você pegar a incapacidade do outro e distribuir para quem é capaz. Sim. Então, as pessoas que não têm a síndrome, que não têm naquela condição, ela vai ter que fazer um pouco mais. Eu acho que isso falta, deixar muito claro. Então, você vai ter que fazer esse algo mais. Então, porque quando a pessoa sabe disso, ela já
para toda ação, todo o pensamento dela já é para atenuar esse algo mais que ela tem que fazer, Sim. sabe? Mesma coisa no caso do autismo, a gente falou falciforme, né? Falciforme. Fugiu o nome, né? Falciforme, uma coisa assim. É que a anemia falciforme, né? Falciforme. Falciforme, que é foice, né? Como os glóbulos ficam como se fosse uma meia-lua. Para tudo, né? Para da Ehlers-Danlos e para todos. As pessoas, elas precisam entender que vão exigir dela um esforço maior para esse acolhimento. Sim. Então, aí tudo mais vai ser pensado para mitigar esse esforço para todo mundo. Sim, é igual o cordão de girassol, já que você está tocando. Eu me sinto tendo mais preconceito quando eu uso cordão. Porque eu estou usando cordão para avisar, ó, eu sou diferente de vocês, então eu posso precisar de algo, não por frescura, mas por necessidade. Então tem pessoas que olham para mim e falam assim, nossa, porque infelizmente você encontra esse cordão em qualquer banquinha. Né? E tem muitas pessoas más que usam cordão para ganhar esses direitos, né, que nós temos. Então acaba prejudicando a nossa comunidade. Então o que hoje a gente faz? O nosso crachá tem QR Code. Então quando você acessa o nosso QR Code, você vai ver todos os nossos laudos, exames e que comprove que você tem essa doença, né? Eu acho importante isso. Então andar, no meu caso, meu cordão já tem o zebrado dentro, que é para falar, ó, ela tem a síndrome de Ehlers-Danlos, assim como tem cordões com o símbolo do autismo. Então a pessoa bate o olho, já sabe que a pessoa tem alguma coisa, o que ela, no caso que o autismo é mais divulgado, o símbolo, sabe que aquela pessoa é autista, então ela já sabe o que esperar. Sabe Exatamente. que pode, né? Então a ideia do Zebra Rara é exatamente isso, divulgar, porque a doença é complexa, então pode ter vários sinais e sintomas e as pessoas precisam estar atentas a essa questão para ajudar. Exatamente. E eu acho que o mais importante de tudo, a gente tem que levar em consideração que é uma síndrome rara, como muitas outras, mas que vai afetar quem está em volta, mas que afeta uma pessoa diretamente, uma pessoa, e toda a vida importa. Sim. Toda pessoa humana precisa ser tratada na sua dignidade, com respeito, se você não quer conviver, não quer levar para sua casa, não quer convidar para um churrasco, está tudo certo. Mas naquelas interações obrigatórias precisa ser tratada com respeito, com educação e na sua dignidade. Então a gente nunca pode tirar o humano da equação, Isso, a é pessoa. Então a pessoa precisa de ser tratada com dignidade e respeito. Bom, muito obrigado pela sua presença, viu, Ariane? Eu fiquei muito feliz de tê-la aqui com a gente. Lamento que viemos a nos conhecer por conta de uma situação assim, mas quem sabe a gente não consegue juntar mais pessoas, não consegue fazer um trabalho de divulgação muito maior, tá bom? Com certeza. Fique à vontade para suas colocações finais. Você quer falar mais alguma coisa? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na rádio, falando sobre a síndrome. Muitas pessoas já estão conhecendo agora. Quiserem saber mais, procura lá no Instagram Zebra Rara. O Z é mudo, não tem o E, né? Zebra Rara. E também tem o Facebook, também é Zebra Rara. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu oriento em questão de médico. Tem muitas pessoas que procuram isso para mim. Quem é médico e tal, entre em contato que estamos aí para ajudar. @Zebra Rara. Muito obrigado. Obrigada. A gente segue agora com música. Vamos faturar então, tem intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Kairós para você. Obrigado, viu? Obrigada. Kairós Brasil com Diogo Pinheiro.